Vou iniciar a chamada. Olá, meu nome é Ana Rebeca e meu grupo é composto por Ana Luísa, por Jamiliele, por Henrique Rodrigues e por Elton Almeida. Nossa abordagem será voltada para o juiz, para os funcionários e auxiliares como sujeitos do processo. Dando início, irei falar sobre o juiz como sujeito da relação processual, onde o mesmo ele desempenha a função de aplicar o direito no caso concreto, no qual, na relação processual, ele é sujeito, não parte. E ele precisa também preencher condições objetivas e subjetivas. E, claro, precisa estar investido do poder jurisdicional e ser competente para resolver determinado caso. Portanto, o juiz ele não pode ser suspeito e nem está impedido de atuar. E caso ele esteja em uma dessas condições de impedimento, ele será sujeito e incapaz de atuar sobre um processo. Além do fator de que a nossa Constituição, ela delineia o juiz natural e imparcial, o qual deverá fundamentar suas decisões, além de o fazer atuar fundamentado na lei e compondo os interesses tanto do acusado como do acusador, até que seja proferida a decisão final. A imparcialidade, ela é um princípio muito importante no processo e ela é percebida através das decisões, das sentenças e votos. E é extremamente importante se entender que a existência negativa de juiz delegado, juiz promotor e juiz defensor torna o processo nitidamente parcial, além de muitas das atribuições não competirem à tarefa de juiz. Agora irei falar um pouco sobre a regularidade do processo. Bem, no processo penal, não é permitido a extinção do processo sem julgamento do mérito por conta da inépcia de uma das partes. Portanto, é papel do juiz promover a regularidade do processo, além de também possuir o poder de polícia na condução do processo, para que se possa manter a ordem e a regularidade dos atos processuais. Como a Rebeca já havia citado, eu vou falar um pouco sobre a jurisdição como atributo fundamental da função do juiz e impedimento. Então, a jurisdição é a possibilidade constitucional e legal de compor conflitos, aplicando a lei ao caso concreto. E quando adquirida, obtém-se a presença de investidura, capacidade e imparcialidade. Além disso, o juiz impedido de atuar é aquele que é parcial em situações presumidas na lei, como as hipóteses previstas no artigo 252 do CPP, na qual indicam a impossibilidade de exercício jurisdicional em determinado processo, o que implica na inexistência dos atos praticados, que são elas: a participação na causa de cônjuge ou parente, também juiz atuante em função diversa da jurisdicional, a atuação como juiz de instância diversa, juiz, cônjuge ou parente como parte, e nos juízos coletivos, os parentes consanguíneos ou afins em linha reta ou colateral até terceiro grau. Além disso, eu vou falar um pouco sobre a suspeição do juiz. Ou seja, a suspeição do juiz ocorre em razão da parcialidade do juiz, o que fere o princípio constitucional do juiz natural e imparcial. A suspeição também pode se dar pelo vínculo estabelecido entre o juiz e a parte, ou entre o juiz e a questão discutida no feito, se ele possui interesse próprio na matéria em debate. Uma das causas da suspeição são encontradas no artigo 254 do CPP, que são elas: amizade íntima, interesse na matéria em debate, parentesco consanguíneo e por afinidade, interesse em causa diversa, aconselhamento, interesse movido pelos laços existentes e interesse financeiro. É isso. E agora eu vou passar a palavra para o Elton. Olá, como a Rebeca tinha falado, me chamo Elton e eu vou falar sobre os funcionários da Justiça. Eles podem ser chamados de serventuários e funcionários da Justiça, pois são termos similares, que indicam os funcionários públicos ocupando cargos criados por lei,
percebendo vencimentos pagos pelo Estado a serviço do Poder Judiciário. Eles são os escrivãos diretores, os escreventes, os oficiais de justiça e os auxiliares judiciários, dentre outros. Também, segundo entendemos, não há sentido no disposto pelo artigo 274 do Código de Processo Penal, no que se refere às regras de suspeição do juiz, que se estende-se aos funcionários, tendo em vista que os funcionários da Justiça não exercem qualquer ato decisório de repercussão para a parte no processo. Eles se limitam a cumprir as ordens de juiz sem qualquer poder de deliberação própria, embora possam lançar nos autos certidões de posse da fé pública. É preciso ressaltar que estão sujeitos à corregedoria permanente do magistrado titular da vara, razão pela qual qualquer desvio dessa função representará na instauração de um processo administrativo. Logo, inexiste razão para que o escrevente, que trabalha na sala de audiências, por exemplo, não poder autuar somente porque é amigo ou inimigo do réu. Sendo assim, o ditado dos depoimentos será feito pelo magistrado, não havendo nada mais a fazer a não ser reduzir a termo. Atualmente, a fiscalização que as partes exercem sobre o juiz e seus auxiliares é tão intensa que mesmo as afirmações feitas pelo magistrado nos autos escapa de impugnação ou questionamento. Não há presunção absoluta para os autos e certidões incertas no processo, todos passíveis de prova em contrário. Além disso, se o funcionário pode responder por corrupção ou prevaricação, quando coloca seus interesses particulares acima dos interesses públicos no exercício da sua atividade, não vemos razão para sujeitá-los às mesmas proibições feitas pelo magistrado, sendo este uma pessoa encarregada de decidir a lide, que goza de vitalicidade e realmente necessita atuar com imparcialidade absoluta. E eu passo agora a palavra para a Jamiliela e o Henrique, que vão falar sobre os auxiliares da Justiça. Agora, irei tratar um pouco sobre os auxiliares da Justiça, que aparecem em todos ou quase todos os processos, que são o escrivão, o oficial de justiça e o distribuidor. Os eventuais são os auxiliares que atuam em certos tipos de processos, aparecendo nas relações processuais de forma esporádica, como, por exemplo, os intérpretes ou os peritos, que têm a função de perito e tradutor. O intérprete é imprescritível que o interessado apresente a habilitação necessária, ou seja, possua conhecimento técnico e específico na questão, no tema indignado, no questionário pelas partes, no reflexo do objeto da ação judicial ou do idioma necessário. Além desses, outras atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judicial. O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o depositário, o administrador, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avárias, que sem a colaboração e o auxílio dessas pessoas que são os auxiliares, torna fundamental a importância para a movimentação do judiciário, também como para acelerar o trabalho do órgão jurisdicional, uma vez que há muito trabalho a ser desempenhado e requer que sejam realizados por diversas pessoas, não sobrecarregando somente uma na realização de todas as tarefas. Inclusive, sem eles, não seria possível a atuação do judiciário. Olá, meu nome é Henrique Rodrigo de Santos. Juiz, atuando como perito ou intérprete, há uma produção proprietória dentro do nosso processo penal brasileiro, incumbindo as partes litigantes, especificamente quem acusa, respeitando assim os princípios constitucionais da prova e da presunção da inocência. Nosso código adota um sistema de livre convicção do juiz, ou seja, sua convicção estará assegurada, independentemente das provas contidas no processo, pois não há possibilidade legal de tal situação ocorrer. O magistrado não pode perder sua imparcialidade, participando ativamente da sua produção da prova, razão pela qual, ainda que conheça idioma estrangeiro, deve nomear intérprete.
mesmo que conheça determinado assunto profundamente, jamais poderá emitir sua opinião como um técnico. Rebeca, fiquei com a dúvida. Você poderia me explicar o que seria o juiz delegado, o juiz promotor e o juiz defensor, por favor? Então, Elton, respondendo ao seu questionamento, o termo juiz delegado é sobre aquele juiz que aprecia andar armado, fator que é permitido pela lei orgânica da magistratura, mas ele também gosta de participar das diligências típicas policiais, o que não é tarefa do juiz. Já a figura do juiz promotor, ele é aquele que visualiza na figura do defensor o inimigo, age para enrolar o processo e somente narrará inverdades. Ele elege o promotor como seu aliado, busca deferir todos os pleiteios feitos pelo Ministério Público e indeferir os da defesa, o que o torna nitidamente parcial. E por último, a figura do juiz defensor, que é aquele a quem se pode atribuir os requisitos de liberal, justo e preocupado com os problemas sociais da nação, o que fará com que o mesmo veja o acusado como um eterno injustiçado. E aquilo que é pleiteado pelo Ministério Público é visto por ele com desconfiança, o que provavelmente será indeferido, demonstrando também a parcialidade. Bem, pessoal e professor, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto e gostado da nossa apresentação. E até mais!